todo bruxo tem um feiticeiro, ou é uma coisa assim, a feiticeira. A gente chama, na verdade, de intérprete. Tem o oráculo e o intérprete. Sempre, quer dizer, claro, não precisa ser casado, tudo, mas normalmente... Mas casal, né? Não, casado no sentido. Sim, nós estamos há 15 anos Então, juntos. meu filho, isso não é casado. 15 né? anos. Se isso não é casado... E de convivência constante. Sem Não passar é? um dia, só talvez alguma viagem a trabalho, né? É, 2 uma dias. outra só. vez viajei a nós também. trabalho. Nós estamos sempre juntos. Isso. É legal quando Nossa, a vida une as pessoas. Nós somos há 30, meu querido. é a nossa que força. Olha que beleza. Continuamos em Porto Alegre, mas hoje conversando com uma pessoa muito interessante, Antônio Augusto Fagundes Filho. Escreveu um livro, tem uma vivência, tem uma história que vai nos contar. Tem a leitura dele, essa é a leitura dele dentro do contexto da espiritualidade, da energia e do sobrenatural, na qual todos nós vamos respeitar. Aqui a gente não acha, a gente procura entender como Fagundes carrega a sua história, orienta os seus clientes, né, Fagundes? Exatamente. Por favor, fale do seu livro. Que beleza, Rosa. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui, finalmente, te conhecendo pessoalmente, que eu admiro muito o teu trabalho. Eu acho que vocês fazem uma jornada muito consistente, muito importante, uma contribuição para a divulgação da realidade paranormal, do sobrenatural e, em última análise, da vida espiritual. E eu acho isso, hoje em dia, muito importante, a gente valorizar o que há de sagrado e de transcendente, a nossa alma, a nossa vida enquanto seres espirituais que estão tendo uma experiência física. E isso eu acho que é o que ajuda a explicar por que pessoas como nós e nossos colegas têm essas percepções que são inacessíveis aos outros, mas que se mostram válidas nas nossas consultas, nos nossos atendimentos. É isso que eu acho fascinante. Tu tocou numa coisa interessante. A minha leitura é diferente. Tu usa ferramentas. Sim, eu uso o tarô. É tarô, é isso. Tu bota o tarô junto com a tua sensibilidade. Exatamente. Isso, para mim, é que tem sentido. Porque fazer um cursinho de tarô sem a essência da alma, sem o conhecimento, fica meio estranho. Mas e que época tu percebeu essa necessidade? É que, como muitos paranormais, tudo mudou na minha vida depois de um encontro com o Arcano 13, com a morte. Eu peguei fogo, amiga. Quase morri queimado. Num dia das bruxas, 31 de outubro de 1975, explodiu uma garrafa de álcool e meus braços, minhas pernas torraram até o ponto de virar carvão e os meus ossos aparecerem. Eu pensei que ia chegar no hospital e eles iam só cortar fora. Eu sou um milagre da medicina, olha só. E essa iniciação pelo fogo, eu tinha 14 anos em 75. Essa iniciação me levou a uma necessidade de explicar esse sofrimento. E acabou com a minha infância e com a minha adolescência. Eu não tive uma adolescência, eu fiquei agora, 50 anos depois, as cicatrizes desapareceram praticamente, mas na época eu fiquei com a vida social de jovem, bastante prejudicada. Traumatizada. Fiquei traumatizado, exatamente. E aí, meu pai, esse grande poeta, grande artista, era também especialista em antropologia. E culturas antigas, mitologia e lendas, magia, religiões comparadas, tinha uma vasta biblioteca. Eu necessariamente mergulhei, eu já era um guri estudioso, digamos assim, e aí eu mergulhei em busca dessas respostas e comecei também, ao mesmo tempo, já aos 14 anos, me deram a chave de casa. E aí eu comecei a frequentar à noite. Comecei a frequentar o mundo, cair na vida e fui conhecer as pessoas e os outros sofredores do mundo. E é esse que é o sentido que eu vejo, que para interpretar corretamente o tarô ou qualquer oráculo que seja, a pessoa tem que ter vivido, sofrido, ela tem que ter experimentado. Eu sou um pai, um trabalhador, eu vivi muitas jornadas, eu já bati ponto, cartão, já fiz essa caminhada de outras pessoas, eu sei como são as coisas. E aí
às vezes, a juventude, por mais talentosa que seja, não consegue se igualar à experiência dos oráculos das pessoas que conhecem. Quantas histórias, né, a gente já ouviu, né? Essa sabedoria. É isso. Muito interessante, gente. Olha só que interessante. Quando eu digo que não é só eu, todo mundo da roda, ele trabalha com fogo, teve relação com a morte. Eu nasci, tive relação com a morte e trabalhamos com fogo. Cada um com a sua ferramenta. Exatamente. Cada um com o seu conhecimento para poder se expressar. Claro. Porque às vezes a gente tem vivência e não sabe se... E tu tem todo o contexto. Olha que interessante. Só assim para dizer para o pessoal, você bota carta. Sim, eu leio o tarô. Tá. Mas como é que faz para as pessoas te encontrar? Elas me encontram no Instagram, né, o fagundes.antônioaugusto, e no Facebook. Botar o teu nome? Só botar o meu nome lá, também me chamam de Bruxo Fagundes. Tá. Mas não é uma terminologia muito exata, né? Sim, mas a pessoa chama o que quer. Cada um chama o que quer. Isso, exatamente. Cada um coloca o rótulo de acordo com a sua mentalidade. Antônio Augusto Fagundes Filho. Exatamente. Tem que botar o filho. Só mostra quem é o pai, que o pessoal não conhece também. Que era um grande artista, já não está mais entre nós, mas era um apresentador de TV bastante célebre, bastante famoso. Eu conheci. E era o dono dessa biblioteca, era também um estudioso, e como eu também era formado em Direito. Eu também sou advogado, que é importante, eu acho, ter feito essa caminhada acadêmica em busca dos estudos e poder hoje ter autoridade intelectual para me expressar sobre tudo que muito sentido. que eu Agora estou vou falar vivenciando. sobre o livro. O livro dos demônios, Isto. É um trabalho bastante singular, porque são 2 livros, esse aí tem 2 livros aí dentro, que o primeiro é a edição de 97, que era, na época, 97, o mundo era bem diferente. Então, eu sei. o livro era tinha 88 páginas, parecia um catálogo de observador de pássaros. Ele era frio, direto, técnico, tinha o nome da entidade, do demônio, a tradução do nome, as origens, referências bíblicas, características. Um livro frio que deixou durante 20 anos todo mundo perguntando, legal o teu livro, mas como é que você ficou sabendo disso? Qual é a verdadeira natureza da sua relação com essas entidades? Como que você foi ao inferno? E se foi, como que saiu de lá? E o que aconteceu com você? Você tem que contar essa história. Isso me perguntaram durante 20 anos e um dia, em 2018, finalmente chegou a hora de revelar. E aí eu acrescentei o livro, depois do livro anterior, esse frio e técnico, tem a versão hardcore, virou 404 páginas em chamas. É um livro que mexe com as pessoas, porque ninguém jamais, que eu saiba, fez uma apreciação desse assunto de natureza pessoal íntima. Uma coisa é a gente fazendo um estudo acadêmico sobre os demônios, e isso existem muitos e excelentes livros, muitos autores que se dedicam ao estudo dessas entidades, a história, né, as origens, blá blá blá. No meu caso, eu fui deixando os meus pedaços pelo caminho do inferno, dessas 11 regiões, dessas 11 entidades. Cada entidade tinha um tipo de um reino diferente, que é em tudo semelhante ao mundo dos sonhos. Porque as coisas são cambiantes, mutáveis, tudo se mexe, as coisas parecem que são vistas como através de uma fogueira, digamos, e como nos sonhos, uma coisa significa muitas outras. E dentro da minha experiência, eu pude ver que essas entidades, que agora eu deixei falar, porque no primeiro livro eu não dei voz aos demônios, eu falei de forma referencial, indireta, e aí dessa eu dei o diálogo, o que eles falaram, os argumentos deles, e eles, é óbvio, não são lentos no raciocínio, eles têm ótimos argumentos e perturbadores, e foram me tirando os pedaços. Porque a gente não passeia pelo inferno, a gente sofre o inferno e lá vai se transformando e descobrindo que o sofrimento de um reflete um drama que é de todos, da própria humanidade, porque
no contexto geral, o que eu entendi é o seguinte, porque as pessoas... É cíclico, né? Exatamente, mas eu penso assim, ó, que as pessoas em geral pensam assim, não, mas esse negócio de demônios e inferno é uma cascata braba cristã para enrolar a gurizada, para controlar os comportamentos e estabelecer normas de conduta por meio dos tais pecados. Na verdade, na minha pesquisa, existem 14 infernos em 14 culturas diferentes que nunca tiveram contato entre si e todas descrevem o mesmo, digamos, ambiente pós-vida destinado aos piores entre os humanos. E esse ambiente é sempre governado por criaturas que são todas iguais aos demônios. Tu não sabe a diferença entre um Oni, um Rakshasa, os nossos demônios ocidentais. É só explicar para minha turma. Ele está falando, quando eu digo que cada país, cada época, cada estado faz uma tradução. Por isso que ele conhece todas as traduções. Uhum. Então, isso faz sentido, ele na leitura, cada país, cada época, cada paranormal vai vivenciar e vai traduzir para que as outras pessoas possam aceitar. Muito é que às vezes... muito boa a tua síntese. Bem prática. Isso mas mesmo. O que são os demônios? São energias que não tiveram corpo, não são espíritos. Isso mesmo. Isso Então, mesmo. vocês entenderam? Nunca foram humanos. Nunca foram humanos. Nunca. Isso mesmo. As pessoas têm que entender, precisam entender. E outra coisa é que os Exus e Pombagiras também não são demônios. Também não são demônio. E muitos deles foram humanos. Sim. São chamados também de os poderosos mortos. É. A linha do povo da rua. Sim. É outra coisa que não tem Pode nada a ser ver. também alienígenas que viveram aqui? Aí já entramos em outro assunto fascinante. Também que é essa questão dos alienígenas, que eu sempre digo que diante de uma entidade desconhecida, como é que tu vai saber se é um anjo, um demônio, um alienígena, uma fada, uma sereia ou uma outra criatura da natureza? Como energia, né? Uma energia louca, solta que a Terra está lançando no ar, sei lá. Então, eu penso que para definir a natureza das entidades é fundamental, é essencial ver o conteúdo da mensagem. Qual é a ideia? Que a entidade te provoca pânico, te faz ficar triste, Perfeito. te dá medo? Não é um anjo, my friend. Com certeza que não é um Não anjo. veio na paz. Não veio na paz e não é, por exemplo, também o espírito da vovozinha que veio lá do outro mundo para te dar uma luz, que às vezes acontece, tu sabe melhor do que eu, exatamente. Mas o fato é que, vocês vejam, 14 culturas e civilizações que não se conheciam entre si através do tempo, e da Ásia, da América Latina, da Europa, de toda parte, descreveram o mesmo tipo umbral, a mesma região, a mesma vibração densa, aonde alguns humanos necessariamente são forçados a enfrentar as consequências dos seus próprios atos. Sim, porque tu é atraído, né? Tu faz coisa errada, tu vai ter que ir para um lugar que não vai para o céu nem para nada, tu vai para aquela vibração que te atrai. Sim, imã, são ímãs. Exatamente, mas dentro desse conceito eu penso que é libertador enfatizar que o céu não tem portão e o inferno não tem grades. O inferno não é um presídio, uma penitenciária, um estabelecimento carcerário. As pessoas, as almas, melhor dizendo, que lá estão, foram atraídas pela sua semelhança e afinidade vibratória. Se a pessoa é pesada, ela não vai flutuar. Se ela é escura, ela não vai ir para a luz. Esse é que é o ponto principal. Não existe uma condenação de ninguém. Existe uma consequência. É o que tu vibra, é o que tu vai levar. Exatamente. Mas dentro dessa perspectiva, isso se dissocia de muitas religiões, e aí que cria o problema, porque as religiões exigem um monopólio da opinião sobre essas questões sobrenaturais. Não querem deixar a gente dar opinião, mas... Porque não é conveniente, porque se quebra regras. Claro, porque dentro dessa minha visão, e a visão que o Livro dos Demônios, a minha experiência traduz,
é que não há nem recompensa e nem castigo. Existe consequência. Apenas consequência. E, de certa forma, sem os humanos e sua maldade natural, não haveria necessidade dessas entidades cósmicas filtrarem e absorverem essas energias. Porque a culpa, a pessoa sabe, ela mesma mergulha naquele reino de sofrimento, porque ela, por exemplo, as pessoas pensam assim, mas eu tive pensamentos impuros sobre a minha professora, sabe? Isso não tem nenhuma ressonância cósmica, não interessa. O sexo não tem nenhuma relevância ética, a pessoa pode transar, gozar com quem ela quiser, desde que não seja por meio de violência ou engano, ou contra menores, ou animais, ou criaturas indefesas, naturalmente. Mas muitas religiões acrescentam um caráter ético à conduta sexual e querem condenar a criatura ao inferno, digamos, porque é por mais causa disso. conveniente, é mais conveniente. Para governar o comportamento das pessoas. O comportamento das pessoas. Mas então, o negócio é que não é uma jornada imposta por nenhuma divindade. Esse sofrimento é restrito aos que são muito piores entre os humanos. Sim, eu concordo. A pessoa que incendiou a floresta, que botou mercúrio no rio, que roubou a merenda escolar, que matou um monte de gente, esses sim vão para lá. Não gente como nós, que com seus pequenos erros cotidianos, que às vezes somos forçados a mentir em legítima defesa, ou até por piedade, e outras coisas, às vezes pequenas maldadezinhas humanas, nada disso tem ressonância no inferno, não é isso que... Vocês entenderam o que ele disse? É a mesma coisa, cada um na sua linguagem. Claro, Só uma coisa, eu me identifico muito com o teu pensamento. Esse livro está à venda? Em que lugar? O pessoal vai só eu que vendo, é no site www.livrodosdemonios.com.br. Estou fazendo direitinho? Pode deixar, eu boto depois. É só ir no site lá, ou me Repete, mandar www.olivrodosdemonios.com.br. Tranquilo. E na Amazon, tem também. Tem também na Amazon e todos vão autografados. Todos vão energizados. Que bom. E só eu tenho. Nossa. Então é uma jogada um pouco insólita, meio estranha essa minha jornada. Mas sabe o que aconteceu? Tudo isso aconteceu por causa de uma noite de São João, em que um cara começou a esfaquear uma mulher na minha porta. E eu estava meditando num momento sagrado da minha vida, que eu estava em crise, tinha me separado, o apartamento quase deserto, com poucas posses, assim, eu estava pensando na minha vida, então, vou meditar a noite de São João. Tu vê que coisa como é a vida, né? Muitos anos depois, meu pai deixaria esse mundo numa noite de São João. Também, tu vê que é uma noite importante para mim. É o fogo, hein? É o fogo. É o fogo. Mais uma vez, a minha magia, a nossa magia é de fogo. É fogo. E aí, eu tive que interromper a meditação, peguei uma espada média para combate em lugares fechados e parti para cima do cara, ele soltou a mulher e eles desceram pela escada, eu desci atrás dele e a polícia vinha subindo e prendeu o cara e eu voltei bem feliz para minha casa. As paredes estavam tudo sujas de sangue, mó baixo astral, coisa horrível. Mas salvei a mulher, Sim, nem conhecia, a pobre coitada. Voltei para casa, me tremendo, toda aquela adrenalina, meu Deus do céu, quase matei um cara. Que isso? Vou voltar a meditar. Cara, daqui a 1 hora depois, eu tô ali meditando, sentado no chão. Deu uma luz como se fosse o sol, como se abrisse assim um círculo com o sol do meio-dia, sabe? Inconfundível o sol. E eu digo, caralho, eu vou ser abduzido, entendeu? Pensei que era o ETs, primeiro momento. Mas aí deu uma onda de amor, uma coisa boa, de ternura, de carinho, assim, que eu me assustei. E uma luz ofuscante que eu me abaixei, feito um muçulmano, assim, sabe? Com aquela posição, assim, com a cara no chão. E mesmo com a cara no chão, eu podia ver os filamentos de luz, parecia uma água viva, não tinha pés a entidade, mas era uma forma humana, gigante, flutuando assim, acima de mim. Acabou a casa, acabou o teto, acabou tudo, só havia aquela criatura. Sim, e a criatura disse assim,
nós vimos o que você fez, Antônio Augusto. E disse com uma voz que não era nem de homem, nem de mulher, nem de máquina, nem de nada. Era uma coisa estranha. E disse assim, bem assim, você é um homem de coragem. Pô, fiquei felizão, né? Sim. Quer ir ao inferno e escrever um livro para nós? Aí eu disse, sim, Altíssimo. Aham. Vou dizer o quê? Não tem o que dizer. Não tenho o que dizer. Sabe? Eu não tinha tomado LSD, nem chá de cogumelo, nem coisa nenhuma, estou ali. Imagina se acontece isso contigo, caramba. Eu sempre digo para as pessoas, e isso tu entende muito bem também, que é como lidar com a interferência de outras dimensões na nossa. Tu, por exemplo, é mestra em lidar com entidades fantasmas, mas uma pessoa comum tá lá na sua casa descascando cebola, de repente a vovó falecida atravessa a parede e vem falar com ela, e tu vai dizer o quê? Ah não, vó, volta quarta-feira. Porra, tô fazendo Não é a dia janta. de sessão hoje. Não é dia de sessão hoje. Não dá, eu não podia negar o anjo. Aliás, eu cá entre nós, eu tenho certeza que se eu não tivesse aceitado, eu não estaria aqui hoje. Ah, mas nem tem dúvida. Eu seria punido duramente. Não tem dúvida, não tem dúvida. E aí o que aconteceu? A criatura foi embora quando eu disse sim e não falou mais nada. E eu de repente sabia, tinha como se um software. Eu sabia tudo como é que ia ser. Tinha que fazer. E as instruções, que era que todo dia da meia-noite, às 3 da manhã, eu ia ficar sentado no chão, no mesmo lugar onde eu estava, e que eu ia lá e ia escrever um livro. E pronto, e que eu estava por minha conta, e que uma coluna de luz como essa que apareceu, ia me acompanhar, mas que eles não podiam só me tocar, mas eu ia ouvir, sentir o fedor e tal, e foi horrível. Não, tu podia ir lá, mas eles não iam sair contigo. Isso. E não podiam me pegar propriamente. Mas a criatividade dessas entidades é muito maior do que a gente imagina, de modo que eles imaginaram várias formas de me torturar sem necessariamente pegar o meu corpo astral que estava lá. Então eu fui desafiado e manipulado e distorcido e teve uma hora, porque assim, eles distorcem, os mais poderosos são os que tomam forma humana. São poucos que tomam forma humana. E esses podem distorcer o tempo. Olha que porcaria. Os caras me lançaram num buraco de pedra, de uma pedra lisa de rio, assim, um buraco quadrado como um caixão, um sarcófago. E eu senti que eu passei como décadas lá. Eu enlouqueci lentamente, morri 1000 vezes, desejei estar morto, estou preso, isso é uma alucinação, não sei o quê. Eu tenho a impressão que Transe, a gente chama isso de transe. um transe, transe. isso. E eu tive a impressão que eu entrei em novas formas do desespero, como exatamente alguém que ficaria... Eu conheci, eu não tenho fobia nenhuma. Eu não tenho medo de nada, não tenho fobia, não tenho neurose, não tenho toque, Porque senão não tu tenho nada. Não, mas aí é que está, aí eu pude entender o que a claustrofobia causa nas pessoas. Eu sentia como se as paredes estivessem apertando e sentia dificuldade de respirar, e aquela ânsia e aquela escuridão e tudo de pedra, e não tinha, porque em alguns lugares tinha chaves, tinha coisas para apertar, coisas, sinais para ver, e ali não tinha nada. E esse desespero frio, isso aí foi no reino da segunda entidade, que eu não vou nomear esses demônios aqui, em respeito à sua pessoa, mas sabemos... A minha? É. Que nada, meu querido, vamos lá. Não, a tudo vivência é tua. Não, Eu tudo tô bem. aqui para as pessoas saberem a dinâmica do teu Então tá, trabalho. isso aí. Respeito. Quem me trancou no sarcófago foi o Satã, que é o irmão siamês do Lúcifer. Ele não é o Lúcifer, eles são uma entidade dupla. E eu não sou o primeiro a referir isso, e já demonólogos medievais também concordam com essa mesma visão, que o Lúcifer é o sábio, o aristocrata, é o portador da luz. Ele não tem interesse mais em corromper a humanidade. Mas o Satã é o que move as cordas dos governos ocultos e que busca oprimir e escravizar a humanidade de todas as formas possíveis. Eles não têm interesse porque a humanidade em si está se autodestruindo. Eles só vão em busca. Isso, Eles se alimentam. Os vivos já estão fazendo isso. Exatamente. Quer dizer, morreu esse humano ruim, eles vão lá e buscam. Ou esse humano é ruim,
eles vão lá e alimentam. Porque é o humano que faz essa... Ah, muito bem observado. Isso também tem esse fenômeno, que é os chamados psicofantas, que são pessoas que eles protegem, bem como você falou, que eles alimentam e protegem e que nada acontece com as criaturas que são totalmente o desumanas. pedófilo, E essas guerras exatamente, essas experiências de Hitler. Faz exatamente, sentido. bem Vocês por aí viram? mesmo. Gente, não é como o paranormal precisa ter a sua vivência e interpretar da sua forma. Mas se a gente for juntando, tudo fica no mesmo sentido. Exatamente. Porque ele, pelo estudo, pelo conhecimento, pela sensibilidade, está passando uma informação para vocês que muitas outras gerações passaram. Exato. Isso é muito importante. Muito importante. E o importante é que dessa forma vivenciada tem coerente e faz sentido. Senão, É isso que tem que... Quer dizer, para você poder, né, dividir isso, tem que fazer sentido. Né? Claro. Tem que ser não coerente. é só ler no livro, como tu falou no livro. Exato! Tem que ter dado a cara a tapa, tem que ser pai, tem que sentir ser na mãe, pele. tem que sentir na pele. E o Shakespeare que fala uma coisa que eu gosto muito, que ri das cicatrizes aquele que nunca sofreu uma ferida. Então é muito fácil para aqueles que nunca tiveram um dia de incerteza na sua vida, que não conhecem o medo, que não conhecem a dor, debochar e achar que é fácil a caminhada dos outros e se dispor a colocar rótulos nas pessoas. Não, e também assim, vive aquela vidinha aqui, lê o livro, vou meditar, não se entrega como tu te entregou. Tu te entregou, eu me entreguei. E tem Exatamente. racionais que fazem aquilo sem a força interna e acham que nós que estamos errados. Aliás, eu admiro muito a tua coragem. Sou um grande fã justamente dessa tua atitude de disposição e determinação e que traz a luz não só para as entidades, para as almas e para as criaturas espirituais, mas também para os que assistem o teu trabalho. Tu também exerce uma função que eu diria pedagógica, entendeu? Quase como uma professora. Só que não tem professor de história português, Isso. cada um tem a sua Disciplina, a sua área. E ensina da sua forma. É isso aí. A importância, gente, é a vivência, é o paranormal. Quer dizer, ele nem... eu gosto, qual é o meu elemento? Ele já foi batizado. Comido pelo fogo, né? Já foi batizado. É isso que eu digo para as pessoas. Não é tu leu, estudou, isso é importante. Mas para mim o importante é o paranormal, é o que ele viveu. Ele se entregou, eu sei o que é ir no inferno. Eu sei, é tudo isso que tu está dizendo, só que eu sou muito prática. Claro. De uma forma, mas nós temos a mesma vivência. Sim. Nós somos uma espécie diferente da razão. Eu acho Até também. a gente usa, mas sofre tanto. Poderíamos dizer que somos mensageiros, nós e tantos outros que somos mensageiros de uma realidade espiritual. Tem muita gente. Muita Tô vendo gente. que eu conheço muito, não sei. O Nino, conhece o Nino? Conheço, gente Nino é um fina. amor de É um amor. menina. Mas todos nós temos que nos unir. Eu também acho. Porque o importante é a índole, Uhum. é o paranormal, é a forma que ele traduz, cada um vai se identificar. Exatamente. Agora vamos tocar no... Tu acredita nesse Deus de... Cada religião tem uma? Não, Eu não acredito. eu não vejo assim, e apesar de ter encontrado, que eu só posso entender como um anjo, eu penso que é uma emanação luminosa que não obedece a uma vontade única. Eu não penso que Deus seja um quem, eu penso que a divindade, inclusive eu não acho correto, né? Porque o Deus, tu fala uma figura masculina, e eu penso que a vida é mãe, é uma energia de vida. A vida é o acolhimento da natureza, é a natureza Que feminina. esse Deus, que a minha religião é melhor, eu posso tudo, que É. critico a outra, é meio... Não, é absurdo. Só pequeno, absurdo. né? Um absurdo. Eu acho também. Eu acredito numa força maior. Tu acredita? Exatamente, da Mas- mesma coisa, mas- nessa força que é que sem ninguém rosto, controla. que ninguém controla, exatamente. Isso mesmo. E que ninguém compreende também. Não. Porque a vida é um mistério
que cada um de nós está dando um testemunho. E cada um tem a sua vivência. Cada um. Ah, isso é muito legal também, que eu vejo que tu também tem esse respeito pelo pensamento dos outros, porque eu vejo assim, ó, que o que é veneno para uns pode ser o alimento do outro. Então, quem sou eu para dizer qual é a caminhada espiritual das pessoas ou no que elas devem acreditar ou fazer? Eu, para mim, o hermetismo, a magia, esse mundo simbólico e mágico do qual eu estou mergulhado, é ótimo, mas eu não recomendo. Porque Eu também acho é perigoso. Se não é tiver a perigosíssimo, sensibilidade, a exato. vivência e a estrutura se afunda e vai para o mal. Exatamente. Por exemplo, outras pessoas têm um temperamento, uma psicologia mais devocional. Por exemplo, pessoas que vão se beneficiar muito de uma abordagem, digamos, que elas possam ser Hare Krishna, ou budista, ou cristã, ou sei lá, mas que tenham uma coisa de uma jornada de carinho, de devoção. Eu não tenho temperamento de devoto, eu não sou devocional, eu sou operativo, que nem Eu tu. sou muito rebelde. Isso, exato. O importante é ter a índole, a intenção, a sensibilidade para ter a vivência. Agora cada um faz o seu caminho. Isso, e o que serve para um não serve para o outro. E Então, não vem para cá nos ensinar, né? Isso. Nos criticar. Isso, eu não sigo ninguém, não tenho mestre, não tenho discípulo. Eu estou fazendo a minha caminhada, estamos todos lado a lado, entendeu? Eu não digo que eu tenho a resposta, ou que eu sou maior ou melhor. Eu sou o maior mago do meu condomínio. Aí tudo bem. E eu sou a guria de recado. Então, vamos todo mundo. Esses teus recados são importantes. É muito interessante. São comoventes, comoventes. Olha, querido, eu agradeço muito. Vocês viram, gente, quando eu digo as coisas, as pessoas me acham radical. Eu não sou radical. Eu só parto do princípio. Tem que ter um paranormal. Tem que ter. Vamos discutir. Eu li no livro. Tá. Não, tudo bem. Sim. Agora, tu pode ler no livro, mas e tu? Claro, eu leio bastante, eu isso. falo várias línguas, sou um acadêmico, mas é paranormal. Exatamente, o que me fez assim foi a humildade de aceitar o sofrimento e os desafios que a vida me deu. O Esse sofrimento. teu traço, o que quer dizer aí, meu querido? São geometria sagrada, são símbolos. Esse aqui é o anjo de Mercúrio e aqui é a proporção áurea, o princípio da harmonia, da beleza. Geometria sagrada é dos platônicos, a matemática sagrada que os gregos descobriram, né? E aqui também, aqui tem assinatura de outro anjo. E aqui tem um Cocopelli, que é uma figura indígena que nos diz para aproveitar a vida e que a vida é uma festa, que a gente não fique amargurado. E aqui no peito? Um dragão. Aqui é um dragãozinho, Poxa, tá aqui, ó. É isso aí. Não, eu tenho aqui também, o dragão e a águia. Isso. A águia e a serpente. Dragão. Olha, gente, é aquela história. Eu me sinto muito honrado de poder estar aqui conversando contigo. Sabe, nós temos que nos unir Eu também penso. paranormais. Isso. Não que eu vi uma luz uma vez na vida e nunca mais viu nada, quer ser paranormal, não. Bota o corpo para exatamente. Porque está muito difícil aí fora. E as pessoas estão precisando. Muito. Então, até porque, meu amado, tu sabe, nós somos forma. Nós precisamos trabalhar com formas. Isso. Eu não trabalho. Aliás, Eu tenho trabalho a com minha cristais, com fogo, forma, com símbolos, com números. porque nós somos forma. Trabalhar com forma e cristais, elementos da natureza. Elementos terra, da natureza. fogo, ar, cristal, qualquer coisa, elemento da natureza. Então, isso tem sentido. Desde a hora que o paranormal diz que eu trabalho com isso dá resultado. Claro. E eu trabalho. No mínimo para ti. Não, e eu trabalho com gerenciamento de crises e uma magia de resultados. A pessoa O que é gerenciamento? Gerenciamento de crise é assim, eu trabalho quando as pessoas só me procuram, em geral, quando estão totalmente desesperadas e não sabem mais o que fazer. Isso meu trabalho, mas tem. Então, é isso que eu faço, eu gerencio as crises astrais, emocionais, espirituais e trabalho com resultados. Eu sou pragmático, por assim dizer.
Eu tenho a minha maneira de fazer as coisas e a pessoa que vai consultar, por exemplo, com o tarô, ela só pensa assim, quero ver a minha vida, e não me fala nada. E eu digo como está a vida dela. E depois eu digo, pensa numa coisa, e eu tiro a resposta da pergunta que ela nem falou. Então. E acerto, e aí eu ainda digo, isso só vai acontecer em setembro. A pessoa fica meio, será? Quando chega setembro e acontece, cadê o telefone daquele bruxo? Só tem uma coisa. Então é disso que eu vivo, isso. mano. Desde 1980 eu faço isso. Então, olha aí, temos aqui... Deixa eu te mostrar aqui uns artefatos de É mágica. isso que eu ia te pedir para mostrar. Rosa, tu Eu teve tenho coisas raras aqui. Olha essa pena de condor. Nossa, que linda! Isso é a varinha mágica dos xamãs dos Andes. Meu pai achou. Significa que o condor pode estar vivo ainda. Os Pode. condores vivem 70, 80 anos. Olha só esse. Ah, o cajado, ó. Eu tenho um guardado também, mas o meu é diferente. Eu tenho um cajado. Então, tem que ter, né? Tem que ter braço pra... Esse aqui veio do Rio Uruguai. E isso aqui era de uma dança. Esse chocalho era de uma dança do Moçambique, lá em Osório, que eles deram de presente para o meu pai. E isso aqui também eu encontrei. Assim como eu encontrei aquela casa de João de Barro. Imagina, o cara encontrou uma casa de João de Barro na calçada. Na calçada? É sinistro, né, mano? Eu digo, pô, é comigo mesmo. Olha que maravilha essas velas aqui, gente. Olha que coisa linda. Mas aqui teve... Estou sentada aqui também, então estou confortável na frente do altar do nosso amigo. Porque é um paranormal com índole boa e intenção boa. Só se torna negativo a intenção e a índole dele. Como ele é a pessoa que eu acredito que eu vi, Exatamente. então estou muito confortável aqui. Não, e assim, ó, por exemplo, eu não faço trabalhos de destruição, nem amarração amorosa, não interfiro nos amores das pessoas, nem faço essas coisas de vingança, bruxaria, Eu também não. sabe? Sim. Porque tu pode até cutucar, mas o retorno vem. Exatamente, exatamente. Isso a magia nos ensina, que tudo tem um preço. E é preciso saber qual preço a pessoa está disposta a pagar. Então, eu faria uma magia negra, uma feitiçaria destrutiva, e daria certo? Sim, mas só se uma pessoa me ameaçou de morte, por exemplo, ou a minha família. Bom, aí também aí é guerra, aí é autodefesa. Agora, por exemplo, fazer porque alguém falou mal de ti na internet, faz um feitiço, as pessoas fazem isso, né? Ficam se embruxando para lá e para cá, estão, vamos dizer... Estão com o pé lá no nosso... Exatamente. Ai, que querido. Estão encaminhando. Teu pai é aquele que fazia assim? Sim, ele fazia isso, fazia. Com a perninha. É. Interessante, querido. É, muito legal. Eu era fã dele, né? Então, Sim. tu imagine como é que vai ser a divisão da fã com a vidente. E de vez em quando ele era meio irônico, né? Era bastante. Bárbaro, Ele era escorpião. Tá? Porque ele veio com uma ironia, disse, não, esse como fã pra mim não... Mas ele era irônico. Era. Ele era muito debochado. Muito. Não para mais da conta. Uhum. E ele era debochado contigo também. Especialmente. Tá, querida? Né? Especialmente, claro. Claro. É. Uma vez eu já tive em 5 prédios em chamas. 5 incêndios eu participei. A gente participa do incêndio, né? Então, aí um desses incêndios, eu liguei para ele assim e disse: porra, pai, queimou minha casa. O que eu faço? Não sei nem onde é que eu vou dormir hoje. E ele disse assim: isso são as chamas do inferno atrás de ti, rapaz. Ai, querido. É porque... Ele conseguiu me fazer rir, sim. É porque eu conheci, eu fui... As chamas do inferno. Sempre, né? Eu disse, não, eu vou ter que dizer o que ele é, assim como eu gostava. Sim, né? Então, ele era bem irônico, bem debochado, ele é escorpião. Bem Uhum. arrogante. Ele se achava pra caramba. Já achava. Querido, não estou falando mal. Não, mas era Eu não ele. estou falando mal do artista, eu estou falando da pessoa. Tu já colocou o Contato. contato. Sim. Isso aí. É no Instagram. No Instagram, tô no Facebook, no YouTube tem o canal Cultura Proibida.
Cultura Proibida, E o sim. Livro dos Demônios lá no site do livrodosdemônios.com.br e na Amazon. Perfeito. Isso aí. Fácil de achar. Muito E me obrigada. mandar as mensagens diretas também. Estamos aqui. Claro, sem é isso. respostas prontas e sem perguntas proibidas. Perfeito. É uma boa, gostei dessa. Eu achei que vocês iam gostar. Gostamos. Vocês também não têm respostas prontas e também não se deixam proibir de fazer as perguntas que querem. Ah, não. Talvez também, quando tento me cortar, já sai norteando. Isso aí. Eu sou perigosa. Mas muito obrigada, Amadinha. Essa era a mensagem que a gente queria passar, né? Para E- vocês. Apresentar, né, o Fagundes para nosso, né, para as pessoas que nos acompanham, né, que nos, para eles perceber que é isso, é o que a gente fala, são as jornadas e os paranormais. As adversidades de cada paranormal. Né? E a Exatamente. vivência. Pena que os paranormais, se deixassem eles matar, eles destruíram tudo. A sorte que a gente é forte, tem sangue forte, né? É verdade. Porque senão... Mas a união é importante. Muito Como tu importante. observou. É isso que a gente tem que fazer, né? Exatamente. Juntar forças. E, pô, Mas eu não ouvi. Um que era meio surdo, quem era, Marta? que era meio surdo era o meu avô. O pai do meu Chegou pai. aqui. É. Ele se metia assim meio, né? Chegando, né? Sim, era bem autoritário. Tá bom, tá bem. Que legal. Sabe o que foi que ele disse? Hum. Eu vim proteger, mas eu jamais iria fazer nada de errado com o seu filho, com o seu neto. Mas por lei, a minha Sim, lei sim. é permitido o ancestral vir proteger. Isso. Para mim, o culto aos antepassados é muito importante. Tanto é que ele veio Muito importante. metido, eu vim proteger. Digo, mas a gente, sabe? É aquela história. O teu ancestral vai te proteger na hora que tu menos espera. Que coisa, né? Porque isso aqui vai dar gerar uma carguinha Sim, negativa. sim, infelizmente, sempre. O ciúme, então ele veio, quando isso estiver no ar, ele já está com a cúpula da proteção. Sim. Salve. Muito amor, muita gratidão, legal. Tá, desliga aí, João. Tá. Eu sempre vejo que as religiões mais antigas sempre falam dos antepassados. Raiz, né, querido? Né? Raiz, E eu sempre digo para as pessoas, cara, antes de recorrer a outras falanges, recorre à falange espiritual mais tua, que é a dos teus ancestrais, e que está ao alcance de todos nós, independente de religião, de tudo. A gente está aqui e nós nem estamos mais, graças a eles, e nem estamos mais na ponta da corrente, nós que já somos pais e mães, né? Já propagamos a vida para frente. É muito maravilhoso, muito sagrado. Nós já somos ancestrais vivos ainda. Isso, exatamente. Avó, é muito louco isso. Nossa, eu fiquei... Não, isso Não, eu vi. Aqui tem. Eu vou desligar para falar. É isso, né, Ró? É isso, amor. Fechou, Rosinha? Obrigado, Fagundes. Valeu, irmão.